querem a criação de um sistema nacional de reforma agrária que englobe governo federal, estados e municípios. Na reunião em que eles tiveram com o ministro da Agricultura e no dia da reforma agrária, eles reivindicaram também mais atenção para o pequeno produtor. O secretário de Agricultura do Estado, Pedro Cisnando Leite, está agora aqui com a gente e fala sobre essa reunião. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, produtiva essa reunião com o ministro da Agricultura e as questões ligadas à reforma agrária foram, de fato, acertadas. Como é que vai funcionar daqui para frente? Realmente foi uma oportunidade para termos um contato com os novos ministros, os ministros da Agricultura, o doutor Arlindo Porto, e os ministros da Política Fundiária, o doutor Raul Jukman. E na reunião com o ministro da Reforma Agrária, nós tivemos a oportunidade de discutir as principais necessidades que os estados, que o país está passando do ponto de vista da reforma agrária. E discutimos também como seria essa nova estratégia que o governo federal vai passar a imprimir do ponto de vista da reforma agrária. A ideia fundamental é de que o INCRA, como vem funcionando, ele realmente não tem sido muito ágil para atender aquelas reivindicações, aquelas necessidades de cada um dos estados, do movimento sem terra, e realmente dessa dedicação que os agricultores estão se dispondo realmente a trabalhar no campo e que precisamos aproveitar esse desejo desses produtores. E desse ponto de vista, a ideia fundamental é que, doravante, a reforma agrária se apoie fundamentalmente no Estado. O Estado como coordenador da política de reforma agrária. E aos municípios caberia uma outra tarefa muito importante, que é a questão do cadastramento. Hoje a reforma agrária se apoia num cadastro já muito antigo e desatualizado. Isso tem criado muitas dificuldades. E assim trabalharia conjuntamente o governo federal, desapropriando essas áreas a serem indicadas pelas prioridades do Estado e os municípios também colaborando do ponto de vista do suporte do cadastramento. Secretário, houve também, já no início, a proposta do ministro Raul Jukman de criar um Conselho Nacional para a questão fundiária, ou um Conselho Nacional da Reforma Agrária. Quer dizer, esse tema foi discutido também na reunião. Há a possibilidade da criação desse conselho com a participação ampla da sociedade? Sim, essa foi uma das questões importantes que se discutiu, especialmente tendo em vista as críticas que são feitas aos programas de reforma agrária no Brasil. Mencionam-se que, primeiro, uma excessiva concentração das decisões do ponto de vista que se faz na reforma agrária. A proposta do ministro foi de descentralização para os estados e os municípios. Do ponto de vista de uma maior democracia, a democratização maior das decisões com relação à reforma agrária, a proposta foi de criar os conselhos. Os conselhos estaduais vão ter representação de todos os setores da sociedade, da economia, das universidades. E também a criação dos conselhos municipais, de tal maneira que cada uma daquelas propostas, das prioridades que fossem sendo encaminhadas de reforma agrária, receberia o respaldo de toda a comunidade. E não como hoje está sendo feito, que o próprio governo reconhece que não é adequada, de o INCRA decidir unilateralmente sobre todas essas questões. E se faz uma crítica também que o ministro está trabalhando para tirar essa ideia que se tem de um INCRA muito corporativo. E assim se teria uma possibilidade de avançar mais rapidamente no programa de reforma agrária, atender mais às necessidades e diminuir esses conflitos de interesses entre os trabalhadores sem terra, entre os proprietários e entre as comunidades que estão envolvidas do ponto de vista do desenvolvimento da agricultura dos estados. Secretário, e do ponto de vista da vontade política agora, falando do querer fazer, do acertar, quer dizer, uma das críticas que são feitas aí a esse novo Ministério Extraordinário é de que o Ministério não precisaria ser criado para que funcionasse na prática com a reforma agrária, e sim a questão da vontade política. Mesmo assim, o senhor sentiu essa receptividade lá em Brasília? Acha que o trabalho do ministro Jukman vai ser um trabalho prestigiado pelo presidente Fernando Henrique e pelo ministro da Agricultura? Qual foi o sentimento que o senhor teve em relação a essa questão? Muito positivo. Eu tive a oportunidade de assistir a posse do ministro da Reforma Agrária, ouvir o discurso dos dois, do ministro e do senhor presidente da República. O presidente da República não vacilou em um só momento em declarar muito enfaticamente que ele está disposto a dar todo o apoio e imprimir toda a prioridade do ponto de vista da reforma agrária. Agora, isso é uma questão complicada, complexa, e no mundo inteiro. É uma questão que envolve recursos, muitos recursos, e que é um problema demorado. E para isso é fundamental que se tenha uma estrutura institucional, organizacional que funcione. E esse é o objetivo que o governo agora imprimiu, em criar um novo ministério. De fato, isso é uma decisão política, não é uma decisão dessa natureza que vai envolver mudanças de orientação, de critérios, de planos do ponto de vista da reforma agrária, que não expressaria essa decisão política. De modo que eu voltei das reuniões, de 2 contactos
bem demorados, né, com o senhor ministro da Reforma Agrária, com todos os secretários da Agricultura, e reuniões mesmo mais particulares, de que nós agora vamos ter uma nova fase, né, de reforma agrária. E do ponto de vista do ministro da Agricultura, que você até fez inicialmente a pergunta, eu não tive a oportunidade de me referir ao próprio ministro da Agricultura, também ele nos impressionou muito bem. Assisti também a posse do senhor ministro, os discursos do senhor presidente da República, e estamos, o secretário de Agricultura do Brasil todo, muito confiantes. É um ministro que tem uma capacidade de raciocínio, é uma pessoa realmente que, mesmo não sendo afeita um especialista em agricultura, mas foi um vice-governador, foi o prefeito municipal, e revelou realmente ter uma receptividade muito grande para os problemas apresentados pelo secretário. Eu mesmo, né, aproveitei a oportunidade da audiência coletiva e falei sobre os programas que o Estado do Ceará está desenvolvendo, do ponto de vista do desenvolvimento agrícola, novas estratégias, novos programas, novas iniciativas. E encaminhei, naquele momento, né, uma proposta aqui do Estado do Ceará, que é o desenvolvimento de um programa, né, de apoio à propriedade familiar. É um programa de caráter nacional, mas ele, pela sua complexidade, vem se retardando do ponto de vista do seu efetivo lançamento. E aqui no Estado do Ceará, nós já temos um plano estadualizado, né, sobre essa questão do apoio à propriedade familiar, e no momento ele recebeu o plano, fez questão naquela reunião de recolher o plano, e logo mais, numa reunião com o secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, já tinha a resposta praticamente do encaminhamento dessa solicitação. Horas depois, né, quando o doutor Murilo Flores, né, já se dispunha a vir no próximo dia 23 ao Estado do Ceará para aqui discutirmos o detalhamento do lançamento desse programa aqui no Ceará, e que envolve recursos muito importantes. São cerca de 72 milhões de reais, né, dos quais o governo federal praticamente participa com todos esses recursos. O Estado apenas participa com a pequena contribuição do ponto de vista de projetos já existentes e que se coordenaria, né, com o programa de apoio à propriedade familiar. De modo que eu vejo, né, com muito otimismo, né, essa nova fase, né, do desenvolvimento da agricultura do Brasil, tendo um ministro, né, que se dispõe com a maior vontade, né, de contribuir para mudar essa situação, e um ministro da Reforma Agrária realmente um técnico competente, de reconhecida honorabilidade, uma pessoa realmente que vai, juntamente com o Ministério da Agricultura, dar uma nova feição ao desenvolvimento da agricultura e da reforma agrária em nosso país. Secretário, o presidente Fernando Henrique Cardoso esteve inclusive aqui no Ceará e lançou um programa nacional de reforma agrária, todo mundo se lembra, na Fazenda Charneca. E de lá para cá eu queria que o senhor falasse um pouco sobre em que caminhou, em que se desenvolveu o projeto de reforma agrária aqui do nosso estado. Fizesse assim um rápido balanço sobre o que está acontecendo hoje. Eu vejo que tivemos um avanço muito importante, que a população muitas vezes não se apercebe, né, do que aconteceu nesses últimos 12 ou 18 meses, desde o lançamento do programa aqui no estado do Ceará. A primeira resultado é que em 1995, né, o INCRA, juntamente com a cooperação do Estado, né, já assentou 2.900 novas famílias, né, em projetos de colonização. E para 1996 está previsto, né, o lançamento e o assentamento de mais 2.900 famílias. Isso representaria quase o dobro, né, de tudo que foi feito no estado do Ceará, do ponto de vista de reforma agrária, desde 1964, né, quando se iniciou realmente o Estatuto da Terra e essas iniciativas do governo federal de reforma agrária. E do ponto de vista do governo do estado, nós estamos trabalhando em várias linhas. A ideia principal que nós temos, que o governo Tasso Gereissati tem, é que o problema da agricultura é uma questão de pobreza, né, de ineficiência, de baixa produtividade e de criação de emprego e renda. Então temos um amplo programa de iniciativas voltado para o campo, onde existem questões relacionadas diretamente ao atendimento daquelas pequenas comunidades mais pobres, e também programas como esse de propriedade familiar e de reforma agrária em novos moldes, né, em nova metodologia, como é o programa que o senhor governador lançou agora, né, na reunião com as lideranças ligadas ao programa São José, né, nesse fim de semana, o chamado Programa de Reforma Agrária Orientado pelo Mercado. Que é um programa piloto, né? Um projeto piloto, né, de referência mundial, né, acordado com o Banco Mundial, e que o Estado tem uma ampla participação do ponto de vista financeiro e de implementação desse programa. Afora outras iniciativas que estão sendo tomadas, que é muito importante, que é essa possibilidade de utilizarmos áreas do Estado, né, chamadas áreas devolutas, para programas de reforma agrária. A Assembleia Legislativa aprovou 7 mensagens apresentadas pelo senhor governador Tasso Gereissati, permitindo, bem proximamente, o assentamento de 5.600 famílias aqui no estado do Ceará, nessas áreas, uma área de 30 mil hectares. Comparando isso com o que nós temos de assentamento do estado,
são 29 assentamentos com 790 famílias. Só esse programa, né, novo, de regularização de terras, né, do Estado, né, já possibilitaria o alcance de 5 mil famílias. E o objetivo nós conseguimos talvez 10 a 15 mil famílias nessas áreas do Estado até o final do governo do Tasso Gereissati. Secretário Cisnão, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Um bom dia. Muito obrigado.